Olá, pessoal. Dando início às nossas aulas, vamos falar hoje de tratamento preliminar. Claro que a gente já vê que deu alguns detalhes de tratamento preliminar, e nessa aula a gente vai ter aumentar um pouco das informações da especificidade desse tratamento. Aí, nesse conjunto de slides, nós vamos ter aí, inclusive, questões de projeto, né, de inclinação, de abertura, de grade. Essas questões de cálculo de projeto nós não vamos enveredar, tá bom? Porque essas aulas é baseada nas aulas voltadas mais para a engenharia ambiental, tá bom? Então vamos continuar. A gente já falou, né, que a questão do tratamento o tratamento preliminar ele tem como objetivo a proteção, né, das bombas, tubulação, enfim, de toda a unidade de tratamento, tá? Sejam as tubulações de bombas, que é o principal propósito desse tratamento preliminar, mas também o risco de prejudicar o tratamento biológico em si, tá? Então a gente tem esse tratamento preliminar, ele basicamente se divide na parte de gradeamento e caixa de areia, tá? Esse gradeamento, como a gente já sabe, é preliminar, se sobe os cruzeiros, e nós teremos uma infinidade uma infinidade é um pouco hiperbólico, né? Mas a gente vai ter uma quantidade considerável de tipos de grades. A gente tem as grades manuais e essas grades mecanizadas. A gente vai mostrar algumas figuras, tá? E também teremos a peneira, que também já foi citado. No que diz respeito à caixa de areia, a gente vai ter o canal com velocidade constante, né, que é aquele que eu falei para vocês sobre que a gente tem uma entrada mais estreita, né, e quando abre essa entrada mais estreita, a gente tem uma redução da velocidade que favorece a segmentação de algum material que tenha passado pelo gradeamento, né, e, em particular, acaba que sedimenta muito material à base de silicato, tá bom? Além de, aí a gente tem essas quadradas, tem as aeradas, né? A gente vai mostrar alguns exemplos, tá bom? E também tem a remoção tem as caixas de gordura que não está aí, que pode ser considerado também como tratamento preliminar nas estações de tratamento de efluentes. Aí nós temos um exemplo, né, de um gradeamento, né? Vocês estão vendo que, como eu falei, é um gradeamento simples, né? Com a proposta de reter materiais suspensos mais grosseiros. Aí a gente está tendo saco, uma infinidade de sujeiras, né? Tá? Esse gradeamento, ele basicamente é composto de barras de ferro ou aço dispostas paralelamente, né? Para remoção de sólidos grosseiros. Eles vão estar presentes em uso inadequado do sistema de esgotamento sanitário. O que quer dizer isso? É natural que a gente não esperemos, né, o lançamento de pedaços de móveis, de saco, de lixo, animais mortos, enfim, qualquer tipo de coisa dentro do esgotamento sanitário. Esperava-se, assim, espera-se, né, que no esgotamento sanitário tenha exclusivamente esgoto, mas infelizmente isso não acontece. Por isso, a necessidade de ter esse gradeamento para reter esses materiais grosseiros, tá? A função das condições socioeconômicas e do grau de conscientização da população faz essa necessidade de ter um gradeamento, está muito relacionado. A gente tem dificuldades, né, de ter o nosso papel, sobretudo nessa conservação do meio ambiente, nosso papel no dia a dia de pequenas ações, de não jogar lixo na rua, porque quando acontecem as chuvas, esse lixo vai ser arrastado para o sistema de esgotamento pluvial, e isso pode chegar a entupir, e aí a gente vai ter uma das causas aí do ocasionamento de enchentes, sobretudo nas grandes cidades. Tá? A finalidade, a gente já falamos, proteger populações, bombas e equipamentos da estação de tratamento de efluentes, proteger o corpo receptor e promover parcialmente a carga poluidora do afluente AET. Tá bom? Aí nós temos aí os espaçamentos, né, que vai depender mesmo do projeto, né, de 4 a 10, grosseira, de 2 a 4 centímetros, média, e 0,3 a 1 fino, tá? Aí tem as espessuras da barra, pode ser de 4 a 10 milímetros, e o comprimento de 25 a 75 milímetros, tá bom? Isso aí depende muito da... Não. Aí a gente tem uma percepção de espaçamento, né, isso aí é coisa de projeto, falando quando a gente entrar na questão de cálculo de projeto, eu vou passar direto, tá, pessoal? Tem essa inclinação, essa inclinação ela é importante a avaliar a inclinação com essa diferença de nível, né, a montante e a jusante
da peneira, porque é uma indicação da necessidade de fazer uma limpeza, né? Na parte ajusante na parte amontante da peneira. Então, essa diferença de nível é relevante para fazer a questão de manutenção dessa peneira. Pessoal, desculpa, dessa grade, foi mal. Aí nós temos mais os espaçamentos, né? Aí tem a necessidade de condicionamento, lavagem, secagem, adição de produtos químicos em casos extremos, tá? E esse material, ele é enviado ou para o aterro sanitário ou para a incineração. Aí depende da característica do material retido. Temos também as que são mecanizadas, tá? Pessoal, estou passando rápido quando estou falando isso, que a ideia realmente dessa aula, quando eu vou falar agora eu vou falando de tratamento preliminar e depois falar de tratamento primário, é para vocês realmente conhecerem o que são eles, né? Só verem esses detalhes mais técnicos, eu não vou enveredar muito hoje não, tá bom? Então, a gente tem a grade de limpeza manual, né, que a inclinação vai estar em torno de 40 a 60, né, que são grades para facilitar a limpeza, é mais fácil, tem um comprimento maior, então tudo é mais fácil, que pode ser feito limpeza. Essa limpeza manual, pessoal, é inclusive usando Gadani, ferramentas manuais como pá, enxada, e, claro, com auxílio de um carro de mão. E tem as grades mecanizadas, tá? Essas grades mecanizadas, elas têm um sistema de rotação. Então, ela pega o material, tá? Esse material, ele é arrastado por essa grade mecanizada. Em algum momento, tem um raspador, que esse raspador, ele já leva esse material, ele raspa esse material é jogado ou diretamente numa caçamba, tá? Para ser dado destino, ou incineração, ou um aterro sanitário, ou esse raspador, ele retira esse material e joga numa esteira, que essa esteira vai conduzir esse material retido na grade mecanizada para uma caçamba, tá bom? E com uma grade mecanizada, né, ela tem uma inclinação bem maior, né, de 70 a 90. Comumente, essas grades mecanizadas, a maioria delas trabalha com uma inclinação aí de 90%. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, né, a inclinação, elas são previstas, né, com uma NBR, né? Nesse caso, a gente está falando dessa NBR de 2011, tá? Não vou entrar também muito nessa seara. A limpeza deve ser periódica, de acordo com a necessidade, com o uso dos rastelos manuseados por um operador, tá? Aquilo que a gente falou. Então, essa limpeza, o momento adequado para a limpeza, isso é previsto em normas, tá? E está relacionado com essa diferença de nível aí entre a montante e jusante da peneira. Aqui a gente tem esse gradeamento, eu peço desculpa, né, que essa foto desse gradeamento aí, ele é uma grade que está bem oxidada, né, tá? Eu acredito que ela ainda cumpra sua função, mas não com tanta eficiência como inicialmente, tá? A gente adianta, né, que depois dessa grade aí a gente está vendo uma caixa de areia, mas a gente não vai entrar nesse meio. Vocês vão ver na caixa de areia, mais na frente a gente tem uma caia partial e logo depois tem uma lagoa de estabilização. Aí mais uma vez a grade, né, como a gente já viu essa composição quando a gente falou dos níveis de tratamento de esgoto, né? A composição tem com um tratamento preliminar, que é os gradeamentos, graxa de areia, caixa de gordura, e logo depois vai ter algum tipo, ou um pré-tratamento, né, ou um tratamento primário, como o decantador, ou já um tratamento secundário. Exemplos, as grades mecanizadas, pessoal. Bem que essas figuras aí, elas não favorecem vocês observarem como é uma grade mecanizada. Tem outras figuras melhores. Pronto, está aqui. A gente está vendo essa grade, que é uma S de Campinas, né? O que acontece? Essa gradeamento, vocês estão vendo que elas são um pouco mais estreitas também. Não acontece ela ficar rodando. Então, ela tem uns ganchos, né? Tá? Esses ganchos vão carregar o material grosseiro retido e vão ficar girando, girando, e vai levando material.
E, como eu falei, ou às vezes vai para uma caçamba, né? Ou direto para uma esteira que leva para a caçamba. Aí, para vocês terem uma ideia melhor de como se dá essa... Pessoal, essas esteiras mecânicas, elas são basicamente o mesmo funcionamento de uma escada rolante, tá? É o mesmo funcionamento de uma escada rolante. Ela vai girando daquela forma, só que diferente, não é degrau, né? Ela é direta. É basicamente a mesma forma de funcionar, tá? Aí chega naquela parte de cima da escada rolante, a gente não tem uma parte que retém, inclusive, algum tipo de sujeira, esse embalagem de bombom. Então, é basicamente o mesmo tipo de funcionamento, só que a gente não tem uma formação de degrau como tem na escada rolante. Aqui, ó, a gente mostra, né, a grade mecanizada e aí o raspador, né? Aí o material vai caindo. Eu acredito que aí parece que está caindo numa esteira, né? Essa parte azul parece ser uma esteira e vai encaminhar isso para algum destino. Olha como se dá. Isso aí que são os engates, por isso que eu falei que é parecido com uma escada rolante. Aí a gente tem até o exemplo aqui, ó. Ela vai carregando o material, ó, como a gente pode ver nessa figura menor, ela vai carregando o material e vai jogando, dando destino. E volta, limpa e carrega mais material e assim sucessivamente. Mais ou menos, exatamente mesmo, aparentemente, mesmo funcionamento de uma escada rolante. Aí nós temos mais um desenho de projeto, né? Esse material sempre tem que ter, aí a gente já está falando de peneira, né? A peneira são ultra finas, a gente vai ter material bem menor. Elas podem ser de aço inoxidável, como está aí, essas barras, menor, mas também tem material polimérico, tá, pessoal? Como uma peneira mesmo, material bem polimérico. Mas há uma necessidade das peneiras ter uma resistência considerável, tá? Essas peneiras, geralmente, elas são rotatórias. Eu tenho um lançamento, tenho o efluente sai. Como é que funciona um ambiente onde eu tenho uma peneira, tá? A peneira, ela não é excludente da grade, tá bom? A peneira ou grade de ultrafino, ela não é excludente, muito pelo contrário, ela é um complemento. Então, quando eu tenho uma peneira dentro de um layout de uma estação de tratamento de efluentes, o que acontece? Eu tenho o gradeamento, tá? Tem gradeamento primeiro, depois desse gradeamento, eu vou ter a caixa de areia, fatidicamente a combinação é essa, eu vou ter a caixa de areia. Dito isso, eu tenho a caixa de areia, aí, dependendo das características do material, eu posso ter uma caixa de gordura, dependendo da característica do efluente. Enfim, mas é muito comum. Grade, caixa de areia, o desaerador, tá? Caixa de desaerador. Aí eu tenho uma estação elevatória, tá? Que é um sistema de bombas, eu tenho uma captação do sistema de bombas, geralmente funciona com nível, tá? Então, eu encho aquela área para fazer a elevatória, tem um sistema de bombas, e essas bombas bombeiam esse afluente, né, da peneira, e bombeia para a bombeira, então, a peneira. Então, é lançado sempre essa peneira e é retido material. E esse material também tem o mesmo destino do material proveniente da grade, que é ou a incineração ou um aterro sanitário. Aí nós temos alguns exemplos dessas, né, dessas peneiras. As peneiras, elas podem ser móveis, mas também podem ser estáticas, tá, pessoal? Ali em cima, a gente está mostrando umas figuras, né, uma peneira rotatória, parece umas grandes máquinas de lavar. Olha o exemplo dela, como se dá, ó. A gente vai ter o efluente, né, o afluente da paneira, tá, em contato, aí o material é retido aqui na superfície da peneira rotatória, e o efluente, ele é lançado para o centro da peneira, né, tá, sem o material sólido que é retido. E esse material, essa peneira fica rodando, e esse material é raspado e é dado um destino para caçamba, aterro sanitário, enfim. Tá? Esse método é chamado de Rotary Drainer. Aí, mais um exemplo, né? Aí é diferente, né? A gente tem a introdução do afluente internamente, a peneira, e o material ele é retido dentro dessa peneira, e não na parte, não tangencialmente, tá? Mas o processo é similar. A diferença é que o material é retido dentro da peneira e não fora como o outro. Aí tem a questão de dimensionamento que eu não vou entrar, tá, pessoal? Também não, também não, também não. Pessoal, só o importante é que essas questões de perda de carga mínima, tudo isso é considerado, tá?
Aí isso que é visto para a questão de limpeza. Aí, ó, grade de limpeza manual máximo de 50% de obstrução, tá? Também não vou. Aí a gente está entrando na caixa de areia, tá, pessoal? Aqui é a remoção da areia. A gente fala em remoção da areia, mas não só areia. Vai ser remoção de materiais menores que são sedimentáveis e, por vezes, de difícil biodegradação ou refratários. Aí a gente vai estar falando de coisas como, sei lá, a gente pode estar falando de areia, de arroz, tá? Arroz é muito mais comum, a gente fala em arroz cru, né? Mas está muito associado mais com a atividade de produção de cerveja. Enfim, materiais com essas características, a princípio, são retidos nas caixas de areia ou desaeradores. Aí nós temos um exemplo, como eu falei para vocês, né? Essa estrutura caixa de areia, a gente tem aqui uma entrada, né? De uma entrada esse retangular, depois essa área aumenta, com esse aumento, né, eu tenho uma redução da velocidade do fluxo. Aí, quanto à redução de velocidade, eu tenho um favorecimento da segmentação desse material. Tá? Função, evitar o transporte desse material para as unidades subsequentes, a gente já falou, proteção a bombas e equipamentos, proteção contra o assoreamento de unidade. Verdade, que como a gente trabalha com vários tanques, né, se esse material passar, e digamos que ele não seja um problema para a bomba, ele vai ser um problema para os equipamentos. Quando eu falo equipamentos, estou falando do reator, eu estou falando da lagoa de estabilização, eu estou falando do decantador, então eu posso assorear esses equipamentos e perder a eficiência deles, tá bom? E deve ser dimensionado de forma a reter somente areia e não sólidos orgânicos segmentados. Ok. Viu o que a gente já falou? Aí, falando da lei do Stokes, a gente também não vai entrar nesse mérito, tá bom? A ideia aqui é só para vocês terem conhecimento de como são esses equipamentos da estação de tratamento de esgoto, tá? Um mecanismo que a gente talvez fale com detalhes como é que funciona tudo mais é a questão da degradação aeróbia. E é a anaeróbia e aeróbia também. Tá bom. As características dessas caixas de areia ou desarenadores, tá? Vai ser a retenção de areia ou com características quali, quantitativa, indesejáveis ao corpo receptor, todo o material. Ah, professor, tem que reter matéria orgânica dissolvida? Não. Propósito nem. Quem vai resolver o problema de carga orgânica dissolvida são o tratamento terciário. Claro que, naturalmente, quando tu tem uma retenção de alguns materiais, vai ter algum material orgânico, tu vai diminuir a carga orgânica daquele efluente. Isso acontece naturalmente. Mas o objetivo é que isso aconteça preferencialmente, que isso aconteça de forma mais eficiente no tratamento secundário. Tá? O armazenamento do material é retido durante o período entre as limpezas, tá? E a remoção e transferência do material retido é armazenado em dispositivos de transporte para destino final. Aquilo que a gente já falou, né? A retirada desse material ele é lançado ou para incineração ou para o aterro sanitário. O tipo de caixa desses equipamentos, a gente tem forma primática, né, que é essa seção retangular que eu falei para vocês, ou quadrada, ou cilíndrico, a gente vai mostrar aqui também, tá? E de acordo com a separação do sólido líquido por gravidade e também tem a centrifugação. Essa centrifugação, pessoal, quando a gente fala, isso a gente vai observar nos desarenadores, tá? As caixas de areia são bem mais simples. Simples quando eu falo o que não envolve um equipamento específico, é mais uma construção de alvenaria, tá? De acordo com a remoção, se é manual, se é ciclone separador, se é mecanizado, parafuso que a gente tem, as bombas, esse mecanizado pode ser um raspador, bomba centrífuga, bomba parafuso, airlift, tem uma infinidade de formas de fazer a remoção desse material, dependendo da característica do equipamento. Essas questões mais, digamos assim, modernas, como uma bomba parafuso, são muito associados aos desarenadores. De acordo com o fundo, o plano pode ser plano, prismático, com fosso, tá? Inclinado e cônico. Em geral, pessoal, esses sistemas que a gente pede a favorecimento de segmentação, eles, em geral, eles são inclinados, tá? Ou pode ter essa forma de cônica para favorecer a segmentação, tá? E também até para colaborar no processo de limpeza. Aí tem dispositivos que podem ser manuais ou mecânicos, né?
pode ter 40 a 30 litros removidos por metro cúbico de esgoto, e o destino é aterro sanitário, lavagem da areia. Essa questão da lavagem da areia depende muito das características do efluente, mas é pouco comum. Depois da caixa de areia tem tipo canal com velocidade constante controlada, aquele que a gente vem falando, né, que é a calha partial, tá? Ela é um medidor de vazão, largamente mais usado, essa calha partial, tá? A seção quadrada em planta com remoção mecanizada da areia, tem isso também, e as caixas de areia aeradas, que são 10 arenadores. Aí, mais uma vez, um exemplo, né, da caixa de areia, a gente está vendo aí, no caso aí, primeiro a gente tem uma calha partial, tá bom? Depois a gente tem a caixa de areia, e logo depois a gente tem aí a lagoa de estabilização. A impressão que tem é que essa alimentação, né, ela está vindo de lá para cá, tá? No sentido, está indo aqui do slide, tá? Está indo do slide e é encaminhado para a lagoa de estabilização. Aqui a gente já está falando da caia partial, né? Como é que se dá a projeção dele. Pessoal, a caia partial é essa parte bem, essa parte estreita, tá? Essa parte estreita, não sei se vocês conseguem ver uma mãozinha, só bem que essa aqui é a caia partial, tá bom? Ela tem essa redução aqui, tudo para medir. Eu também não vou entrar na questão do dois. Aí é uma figura, né, de como uma figura do projeto numa caixa de areia, a gente está vendo a parte de cima, é uma vista superior, mas aqui, ó, a gente tem essa vista de perfil. Aí é bom porque a gente consegue observar como é que se dá a parte, o fundo dessa caixa de areia. Vocês percebem aqui que a gente tem uma inclinação, né? Uma inclinação tanto de um lado como do outro, então em formato cônico. Aí, mais uma vez, o medidor de vazão, aí sim fica mais claro para a gente ver o que é a caia partial, tá? Aí tá a caia partial. Pessoal, ela por si só, naturalmente, ela não mede a vazão, né? Ela faz uma organização para que essa vazão seja sim. Então, a gente tem aí medidores de vazões associados à caia partial, tá? É porque ela controla a velocidade, organiza esse fluxo para fazer a medida. Isso aí, caia partial, vai ter em qualquer estação de tratamento de esgoto. Aí a gente está falando de um desarenador, né? Vocês estão vendo que tem um sistema ali de raspadores para favorecer aí a, a retirada dessa caixa de areia, tá? Não é tão comum. Essas questões de qual tipo para ser utilizado, mais uma vez, é uma questão de projeto e tem muito a ver com a característica do efluente. Aí tem, né, as caixas quadradas, tudo mais, desarenador mecanizado, tá bom? Esse aí, eu tenho o afluente, ele entra, né? Aí roda. E esse material, isso aqui, pessoal, essa figura bem aqui, não sei se vocês conseguem ver, aí do canto superior esquerdo, né? Eu tenho aqui de como funciona esse tipo de caixa de areia desarenador, tá bom? Aqui eu tenho o redondo, né? Então, como é que funciona? Eu tenho um raspador que vai girar, o efluente entra, eu tenho uma tirada de areia aqui, e depois o efluente na parte de baixo é lançado. Esse raspador, provavelmente, ele passa em uma boa parte da extensão, acho que foi até metade da altura dessa caixa de areia, o desarenador, tá bom? Aí ele recolhe o material, dá o destino aqui nessa parte superior, e o efluente sai isento, a princípio, né? Isento desses materiais que devem ser retidos na caixa de areia. Aí são outras opções, né, de retirada desse material, mas eu vou me concentrar aqui, ó, nessa bomba parafuso, né? Eu tenho um elipsoidal, né? Eu tenho um eixo elipsoidal que ele vai carregando o material e dá o destino. Aí ele tira o excesso. Lembrando que essa aí é quando é outra questão, é quando depende das características do efluente. Esse tipo de bomba, eu nem com esse eixo elipsoidal, ele também é usado no processo de recalque de lodo, tá? Quando a gente não falou que é recirculação de lodo em algum momento da disciplina, então, às vezes se usa esse tipo de eixo para essa finalidade. Vou passar direto aqui, na bomba. Pronto, pessoal. Aí aqui tem a caixa baixa, também não vou entrar nessa questão de rebaixo Z.
Mas vou falar. É localizada a montante da caixa baixa, né, logo depois, né, é calculada de tal maneira que mantém a velocidade constante no canal com a variação das razões. Então, essa diferença de nível aí da caixa da caia partial, ela é devidamente calculada, tá? Com essa finalidade exposta aí, de manter a velocidade constante, independente da variação de vazão. Não vou falar, projeto, também. Aqui vamos falar como é que se dá esse dimensionamento, porque são questões. Ó, escolha daquela parte, o cálculo da lâmina líquida a partir da equação da calha, né? Cálculo do rebaixo, né? Que é a montante da caixa rebaixada, determinação de largura. Então, tem vários itens, né, que são considerados no dimensionamento, né, da calha partial e do gradeamento. Mas não iremos entrar. Aí nós temos as caixas de gordura. Pessoal, eu acredito que essa parte de sistema de caixa de gordura, geralmente ela tem mais em estações de, de tratamento de efluente químico, tá? Que, em geral, está muito associada a efluente extremamente gorduroso, tá? Aí tem em função de óleo, resíduos de oficinas, enfim, tá? A presença, quando a gente pensa em esgoto doméstico, é resíduo de cozinha, manteiga, óleos vegetais, gordura, que, a princípio, né, é interessante fazer um destino específico, né, separar esses resíduos. Enfim, a maioria de nós colocamos isso direto na pia. Tá? Combustível, lubrificante. É só isso quando a gente está falando do esgoto doméstico. Tá? A presença do óleo e gordura, óleos e graxas no efluente industrial, ela está associada à atividade dessa unidade fabril. Tá? E muitos, quando não é típico da atividade fabril a questão de uso de óleo, tá? E aí a gente está falando de, eu esqueço a sigla daquele óleo PLF, uma coisa assim, que é usado em trens, ou óleos e graxas utilizados na oficina mecânica, enfim. Em geral, a unidade fabril tem um setor de manutenção, tá? E por vezes, quando essa manutenção tem mecânica, quando há manutenção mecânica, tem uma série de materiais, tá? Que gordurosos, que podem sim gerar esse tipo de problema que está falando aí. Formação de escuma, obstrução de coletores, aderência em paredes e peças e poluição do corpo receptor, tá bom? Qual é o problema da gordura, pessoal? A gente está falando, a gente está falando de um material que tem uma carga orgânica muito pesada. Então acaba que eu posso ter tanto esses problemas no equipamento, como a gente falou, de formação de incrustação, mas eu posso também ter dificuldades no meus equipamentos da estação de tratamento. Eu posso reduzir a eficiência, por exemplo, do meu sistema de tratamento secundário. Inclusive, se essa gordura ela englobar, se ela fizer englobar meus micro-organismos, eu vou ficar, esse micro-organismo ele vai ficar sem ter acesso a matéria orgânica do esgoto a ser tratado. E com isso eu vou ter a perda de eficiência e, naturalmente, se esse micro-organismo está encoberto por óleos ou graxas, ele também vai morrer. Então, eu vou ter uma perda dupla, perda de eficiência e perda da minha massa de lodo, tá? Tá. Forma de remoção de gordura. A gente vai falar caixa de gordura domiciliar, caixa de gordura coletiva, remoção de gordura em decantadores, tem, tá? Em geral, quando não se tem uma caixa de gordura específica, acaba que se retém essa gordura nos decantadores, tá bom? Ou seja esse decantador primário também, ou em sistema de equalização, que tem mais ou menos a mesma função dos decantadores primários. A gente vai ter tanque por ar comprimido e também pode ter eliminação dessas gorduras por flotação. Tá? A gente já falou um pouco sobre flotação. Aí tem uns exemplos tipo projeto de caixa de gordura, né? Retangular, circular. Aí tem mais ou menos exemplo. Não muda muito do que muda a dimensão, mas não muda muito das caixas de gordura que temos em geral na entrada de nossas casas, tá bom, pessoal? Aí é dimensionamento.
Aqui a gente vai falar que destino da gordura enterrada é reaproveitada para a fabricação de sabões e detergentes, é no mundo ótimo, né, o reaproveitamento dessa gordura. E estações vegetais são mais impuras que a gordura de estações industriais. Aí, quando está falando de matadouros, costumes e outras indústrias alimentícias, tá? Mas lembrando, essas indústrias são exemplos de efluentes extremamente gordurosos, mas não são. Desculpa. Aumentar a eficiência da remoção do óleo por insuflação de ar no tanque de retenção. Pessoal, é sempre bom lembrar que essas questões, essas ações mais extremas para remoção de gordura, dependem da característica dos efluentes. É muito comum eu ter é extremamente necessário eu ter um sistema de frotação para a eliminação de gordura quando eu tenho um efluente extremamente oleoso. Mas, lembrando que isso aí depende da característica da atividade fabril. Tá? Por exemplo, dependendo do tamanho da unidade fabril e da atividade, eu posso ter várias estações de tratamento de efluente para áreas específicas, por conta das peculiaridades do efluente daquela área. Por exemplo, eu posso ter uma ETEC exclusivamente para uma oficina, digamos assim, uma oficina de manutenção de vagões, tá? De limpeza de rodões, de rodeios de vagão. Então, ali eu tenho uma geração de graxa, tá? Com uma carga orgânica muito pesada, que aquilo não pode ir direto para uma estação de tratamento de efluentes, que pega todo o efluente da unidade fabril. Então, geralmente, há uma passagem desse efluente por uma estação de tratamento de efluente químico para reduzir essa gordura e, por vezes, lançar, após esse tratamento, lançado para a estação de tratamento de efluente. Tá bom? Então, a mesma diretriz da gastricultura, a entrada do ar no tanque, a gente está falando por tubos, difusores, é o esquema de frotação. Aí tem várias câmaras, né, que a gente faz retirando a cultura por raspado. Inclusive funciona às vezes, pessoal, com raspador superficial. Então tu dá a injeção de ar comprimido, né, e esse material fica na superfície, então tu raspa. E a partir que tu raspa, tu tira esse material, dá um destino adequado, e o efluente com menos gordura passa por uma outra câmara, a gente vai continuar fazendo a injeção de ar, vai ter uma parte gordurosa raspada novamente, até ter um efluente que o ideal, nem sempre possível, isento de gorduras e graxas. Como é que funciona essa frotação, né? A gente vai ter uma parte total da vazão de esgoto, é um tanque de pressurização. Ao entrar o tanque de frotação, o ar é exposto à pressão, tá? a pressão atmosfera, arrastando o material em suspensão para a superfície. O material... Vamos lá. Pessoal, eu tenho um grande tanque, né? Nesse tanque eu vou ter mais ou menos no meio desse tanque, eu vou ter uma espécie de equipamento que vai introduzir ar comprimido, tá? Qual o grande lance desse ar comprimido? Eu posso, e ele, por si só, às vezes, ele não é suficiente para fazer a completa a frotação dessas gotículas de óleos e graxas, tá? Então, às vezes, é necessário jogar algum tipo de coagulante para que favoreça a formação desses flocos, tá? Desses flocos. Aí só que são flocos que o propósito é outro. Não é que ele seja mais denso, mas menos denso, mas contudo com um volume maior. Então eu lanço ele e dentro desse espaço eu faço a injeção de ar, tá? Faço a injeção de ar. Pode ser por um difusor, tá? Similar ao que a gente faz para lançamento de água, por exemplo, ou de efluente, eu tenho difusor e eu libero oxigênio em pequenas partículas dentro desse efluente. Nesse processo, essas bolhas sobem e carregam esses flocos formados, tá? Esses flocos formados por gordura. Isso só funciona porque essas gorduras elas têm uma baixa densidade. Então, favorece essa introdução de ar, tá? No meio, favorece o carreamento dessas moléculas, dessas gotículas de gorduras e graxas para a superfície do tanque. E nesse processo eu tenho um sistema de raspagem que retira esse material do outro destino e o efluente segue com uma redução considerável da presença de óleos e graxas, tá bom? Aí, como eu falei, pode ser adicionado reagentes para melhor desempenho do processo. A gente tem sarro de ferro, faixa de alumínio ou polímero. Exatamente os mesmos reagentes que a gente usa quando a ideia é segmentação. Qual é a diferença? É a característica do material que nós queremos retirar. Nem caso de usar a frotação,
A gente vai usar porque quer retirar material que é pouco denso. Então, a gente favorece essa flutuação, por assim dizer, do material por meio de algum agente químico. Tá? Aí pode ser usado seja para remoção de material flutuante, como substituição de decantador secundário, como etapa de tratamento físico-químico, como um pós-tratamento no reator RAFA, tá? E para adensamento de lodo em excesso. Aí nós temos um exemplo, né, de um sistema de flotação. Vocês estão vendo que nessa parte de cima, a gente tem um desenho aqui da minha direita para a esquerda, não sei como é que vocês estão vendo, aí tem um tanque, né? Aí tem o efluente, né, tudo mais. Então a gente tem a entrada desse efluente, tá? Ele está entrando, deixa eu observar aqui certo da figura, ele está entrando aqui, né, pela parte de baixo, né? Ele está entrando, o efluente, e o que acontece? Eu tenho uma entrada de ar, tá? Eu tenho uma entrada de ar, e ele tem ali em cima, vocês estão vendo, é um raspador, aquilo ali é o raspador. Então ele vai se movimentando e arrastando o material que fica na superfície do flotador, tá? Do tanque de flotação, ele vai arrastando o material e dá o destino. E no outro canto, no outro lado, lado direito, para minha direita, não sei como é que vocês estão vendo aí, eu vou ter a água, o efluente isento de gorduras sendo orientado para sair para o outro lado, tá? Para um tratamento, para uma outra câmara, que geralmente esse flotador ele não é uma única câmara, né? São 2, 3, 4, dependendo da capacidade de tratamento dessa ET. Aí continua, né? Basicamente, aí pode também ser a recirculação. Esse material que foi frotado, se funciona batelado, ele volta para ser retirado o excesso de óleos e graxas. Tá? Pessoal, o que eu queria para falar para vocês hoje sobre esse tratamento preliminar é isso. Até a próxima.